Olá, vamos continuar a falar da seleção brasileira. Me questionaram por que eu estou fazendo esses vídeos. Simplesmente para o exercício da psicologia esportiva, para colocar o comportamento e as atitudes do que acontece no esporte dentro do enquadramento da psicologia esportiva. Não há aqui a intenção minha de analisar Felipão, nem de analisar os jogadores da seleção, mas tão somente falar de psicologia esportiva. Eu disse no vídeo do dia 3 que a equipe estava, que eu percebi uma equipe muito confortável, muito brincalhona e etc. e tal. Gostaria de te falar a declaração do Felipão para o jogo do Panamá, que sai no Estadão, a manchete da notícia. Contra o Panamá, Felipão quer seriedade absoluta da seleção. Diz ele, é jogo sério, com direito a garantir uma vaga no time da estreia da Copa do Mundo. Esse é o recado do técnico Luiz Felipe Scolari. E continua, quem tirar o pé, com medo de se machucar, ou não cumprir as metas traçadas pelo comandante, pode perder o registro de titular do Brasil. Felipe exige seriedade total. Diz ainda o Felipe que foi uma semana muito relaxada, que ele permitiu familiares, etc, etc, mas que nesse momento ele impõe: não podemos perder a concentração, e por isso talvez mexa um pouquinho nessa liberdade que ele estava dando. Ora, eu havia dito a você no primeiro vídeo que nós temos, representando por um elástico, nós temos os nossos músculos, e esses músculos têm um tônus inicial e permanente que existe em todos os seres humanos. E que eu achava, até esta bronca, que a seleção estava um pouquinho motivada além do tônus permanente, que seria muito pouco para jogar bem. Ora, o que o Felipão faz com essa declaração? Ele mostra que houve uma conversa muito séria nos bastidores, chamando a atenção dos meninos. Essa conversa, essa puxada dos meninos, essa bronca, entre aspas, é lógico que coloca o sistema nervoso mais ativo, dá uma mexida no sistema nervoso. Se o atleta tivesse assim, com essa chamada, ele ficaria assim, mais alerta, e é evidente que esse alerta é que tem uma consequência direta nos músculos, e é óbvio que os jogadores fizeram isto, entrando na motivação ideal para o bom desempenho. E contra o Panamá fizeram um excelente jogo. O que resta saber é, vão continuar aqui ou vão esmorecer de novo e ficar muito próximo da condição permanente do tônus? O que precisa acontecer agora é que esses meninos não saiam daqui, porque aqui tá bom, aqui dá para jogar bem. Na psicologia esportiva, essa atitude que o Felipão teve chama-se condicionamento operante, não é motivação. Esse chamamento não motiva, esse chamamento é um condicionamento do tipo, olha, ou você joga ou eu te tiro, ou você desempenha aquilo que nós treinamos, ou você não faz parte do time titular. É uma condição. Agora, convenhamos, os meninos já deveriam estar sabendo isso sem essa chamada do Felipão. Jogador coloca a motivação todas na mão do técnico. O técnico não é para isso. Você tem que entender de automotivação. Você tem que ir buscar a sua condição para se apresentar. Veja bem, quando você faz as publicidades, alguém fica te dando bronca para você ter estímulo para ir fazer a propaganda e ganhar dinheiro? É lógico que não. A sua motivação ali está fluida. Essa mesma motivação você tem que trazer para o time. Então, não é o papel do técnico ter que ficar puxando você para você jogar bem. Uma coisa que eu também gostaria de te dizer é que quando existe um condicionamento operante, é mais ou menos como a história do coelho. Eu mostro para o coelho a cenoura,
E o coelho corre atrás da cenoura, e se eu retiro a cenoura da frente do coelho, o coelho para de correr. Então o condicionamento operante é muito ruim, porque fica na mão sempre do técnico. Ou seja, ele mostrou a cenoura, olha aqui, vem, corre para pegar a tua vaga. Agora, se ele parar de falar isso, se ele esconder essa atitude, ou se ele não emitir mais essa atitude, o que acontece? Os meninos ficam paralisados novamente, um pouquinho só motivados, além do tônus permanente? Ora, isto não pode acontecer. Você que é jogador de futebol, você que é desportista, você tem que entender que a responsabilidade de correr é sua e que você não precisa olhar a cenoura para correr. Você tem que correr sem olhar para nada. O estímulo é seu. O estímulo tem que estar internamente dentro. Internamente já é dentro, lógico. Ele tem que estar dentro de você. E eu queria chamar essa atenção. Dividir responsabilidade com os técnicos, dividir a responsabilidade com a sua equipe. Porque senão fica muito fácil. Você espera ser chamado, você espera ser empurrado. Este não é o seu papel, como não é o papel do técnico. E uma última coisa que eu queria te falar é que o Felipão, então, fala que tem que ser trabalhada a concentração. A concentração não precisa ser trabalhada. Não se trabalha a concentração em psicologia esportiva. Por quê? Se você tiver um pouco além do tônus permanente, ou seja, muito pouco motivado, como no primeiro amistoso, você está desconcentrado. Na hora que o Felipão dá uma bronca e você ativa mais um pouco o seu sistema nervoso, entrando com os seus músculos em maior alerta, desta forma, você se concentra. E você também não se concentra se você estiver muito nervoso. Então a concentração, ela vai junto com o estímulo que tem nos seus músculos. Tônus baixo, sem concentração. Tônus ideal, concentrado. Tônus demasiado, desconcentrado. Ou seja, ao mexer com a sua motivação, com os seus músculos, a concentração vem junto. Tanta coisa que eu quero te falar, que às vezes até eu me perco. Sônia Román, YouTube, Psicocanal. A gente se vê na próxima.